Olá amigos, muito bem-vindos de volta. Os Estados Unidos acabaram de bombardear instalações nucleares no Irão e nós sabemos aquela história da paz no Médio Oriente. Pois é, existe décadas de negociações com terroristas que foram sempre vestidos de chefes de Estado, e esses terroristas queriam provavelmente destruir aquilo que nós temos de mais principal, como é o caso destes regimes que muitos aqui defendem, e os Estados Unidos fizeram aquilo que grande parte da esquerda odeia, que é agir com coragem. Bombardearam instalações nucleares no Irão, alvos estratégicos, não foi bombardeamentos ao acaso, não, foram alvos estratégicos, sítios onde o regime do Ayatollah preparava, como todos nós já sabemos, armas nucleares que ameaçavam Israel, ameaçavam o Ocidente e ameaçavam a liberdade que nós temos. E eles não tinham problemas em dizer isso, não tinham problemas, e provavelmente nesta altura a imprensa vai dizer que a escalada, existe agora uma escalada que preocupa muito a comunidade internacional. Isto é o que vai passar, mas por amor de Deus, amigos, a escalada é deixar um país que é uma ditadura, como é o Irão, a enriquecer urânio às portas da Europa, a querer destruir Israel. Escalada é fechar os olhos enquanto eles financiam o Hamas, financiam o Hezbollah e outras milícias que matam cristãos e judeus. Os Estados Unidos estão a fazer esta ação militar estratégica porque alguém tinha que o fazer antes que seja tarde demais, porque a fraqueza não impõe respeito em lado nenhum, porque as pessoas acho que ainda não perceberam. Trump está na Casa Branca e com ele as coisas são diferentes. Umas vezes ele tem razão, outras vezes não tem razão ou não tem tanta razão, mas alguém tinha que agir contra quem ameaça os países democráticos, e antes que os politicamente corretos venham já criticar isto tudo e venham choramingar e começar com aquela palavra que todos nós queremos, que é a palavra paz, eu gostava de ser muito claro neste momento. A paz só existe quando o inimigo sabe que será esmagado se atacar aquilo que nós temos mais principal, que é a nossa liberdade, que é a nossa democracia. Assim aconteceu na Guerra Fria, assim está a acontecer agora, e é importante que Israel não esteja sozinho nesta luta. O Ocidente não se pode ajoelhar a quem apedreja mulheres, a quem enforca homossexuais, a quem grita morte à América, morte ao Ocidente. Isto acontece em muitos sítios que nós sabemos. Por isso, amigos, já chega de cobardia, já chega de compromisso com pessoas que só querem o mal do mundo. Acho que está na hora de dizer basta ao terrorismo e todos aqueles que querem destruir aqueles que simplesmente querem viver em paz. Enquanto os Estados Unidos reagem perante anos e anos de provocações, e agora chamam isto de escalada, e quando o Irão ameaça Israel de aniquilação, eles não têm problema nenhum em dizer isto, isso chama-se de resistência cultural. Isto é muito curioso e vocês concordam comigo de certeza, mas eu gostava que nós fôssemos aos factos. Os Estados Unidos bombardearam instalações nucleares. E instalações nucleares não foi ao acaso. Isto não é provocação, isto não é uma ameaça à paz, isto não é uma escalada perigosa. Não, não. O que ninguém parece que está a perguntar neste momento é como é que nós chegámos aqui. Esta é a pergunta que todos nós temos de fazer. Como é que nós chegámos aqui? Se o Irão enriquecer urânio a níveis militares, violando abertamente todos os tratados internacionais que eles próprios concordaram, um regime que é totalmente tecnocrático, que financia grupos terroristas, como disse há pouco, o Hezbollah, o Hamas, estes líderes iranianos que discursam com uma total impunidade, dizer que querem apagar Israel do mapa. Isto é um discurso que é feito por muitos deles. Portanto, amigos, nós temos que ser claros, Todos nós queremos a paz, mas a paz tem um preço. E esse preço, às vezes, não é pago com palavras, nem com cimeiras diplomáticas, com acordos com pessoas que só querem o mal do mundo. É sim pago com esta dissuasão real, e a dissuasão real implica demonstrar força, implica dizer ao agressor: até aqui, tudo bem, a partir daqui não vais conseguir fazer mais nada, porque nós vamos agir. E é exatamente o que os Estados Unidos estão a fazer neste momento, e vocês reparem bem na ironia, que esta elite progressista que existe fecha os olhos a apedrejamentos de mulheres, e isso é feito publicamente, fecha os olhos à perseguição de mulheres e à execução de homossexuais no Irão. Toda a gente fecha os olhos a isto, e é logo a primeira a gritar imperialismo quando os Estados Unidos agem contra instalações que podem no espaço de meses ou anos,
permitir que o regime iraniano consiga desenvolver armas nucleares e seja essas armas nucleares realmente a destruição de países que são completamente democráticos, como é o caso de Israel. Isto, vocês, eu acho que também concordam comigo, isto é muito curioso, porque quando a América age é sempre um problema, mas quando os tiranos agem são sempre as vítimas do Ocidente. É incrível. A paz verdadeira não é a ausência de conflito, é a presença de ordem, é a presença de responsabilidade e sim de consequências para quem não cumpre as regras. Eu gostava de deixar esta conclusão que eu acho que é muito importante. O bombardeamento não é ideal, em muitas situações não é ideal, mas é o resultado inevitável de anos de fraqueza, de anos de complacência com o relativismo moral que nós vivemos, e a paz tem um preço, como eu disse há pouco, e se o mundo livre não estiver disposto a pagar esse preço, e muitos não estão dispostos a isto, mais tarde ou mais cedo seremos nós a pagar isso na pele, nós que não temos nada a ver com o conflito. Um abraço a todos, amigos, um abraço a todos, continuem desse lado, acompanhem o canal e fica em paz.